Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vou levantar-me, vou ao meu Pai e lhe direi: meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então, chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo,
e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Num tempo de profundo silêncio, rezemos por um instante, invocando o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só Ele pode fazer-nos compreender plenamente a palavra da Escritura. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos mais próximos da Páscoa e a palavra de Deus nos conduz nesse caminho para a celebração do mistério central da nossa fé. Celebrar a obra por excelência de Cristo. Este é o centro de todo o mistério da fé. Este é o núcleo, o coração, o cérebro da história da salvação. A obra que Cristo veio realizar. Paulo diz na segunda leitura, ele realizou a obra da reconciliação. Esta é a obra. Não só veio realizar, mas veio colocar-nos como operárias e operários da reconciliação. Ele implantou em nós, diz Paulo, a palavra da reconciliação. Deu-nos um cargo distinto que em tempos de guerra, a gente sabe o que significa. Fez de nós embaixadores e embaixadoras de Cristo, da reconciliação. Portanto, se há conflito nas relações interpessoais, ou se há guerra entre os povos, como Rússia e Ucrânia, é responsabilidade nossa reconciliar. É tarefa nossa. Não é papel nosso tomar uma posição ideológica ou sensível, afetiva, emocional, ou racional, lógica, rígida, tomar partido e dizer quem presta vai para cá, quem não presta vai para lá. Porque a nossa caminhada de fé põe a gente numa realidade que só Deus sabe o que significa. Uma realidade de irmãs e irmãos, independente do que a gente traz da história da gente. Se somos filhos certinhos ou filhos desembestados nas bagunças da vida, diante de Deus, só há uma realidade: filhos, e Ele quer-nos dentro da festa. Assim, sejamos agora movidos pelo texto. Tome aí no seu folheto da missa o número 6. É isso? Paula? É número 6, Paula? É? Número 6 do folheto. Lucas capítulo 15, versos 1 a 3, 11 a 32. O que a gente precisa entender é comum a gente conhecer a parábola que Jesus conta. O que a gente precisa zelar mais é entender quem é que são os personagens e qual a implicação dos personagens que escutam a história na cena.
Jesus está caminhando para Jerusalém, dizendo que chegando em Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto, passar pelo sofrimento, vai ser morto, ser sepultado e ressuscitará. Mas por esta obra, ele traz, por excelência, a reconciliação do mundo com Deus. Ele reconcilia o universo inteiro. É a expressão paulina, não é? Reconciliou consigo o universo inteiro. E no caminho aparecem uns amiguinhos que ficam indignados com o comportamento de Jesus. Como é que esse pregador galileu diz que vem reconciliar o mundo com Deus, se ele não vai dar conta nunca de tirar a tinta daqueles que cometeram pecados graves e não terá o direito de colocar perto de nós os certinhos e os corretos, essa gente suja pelo pecado? Como é que ele vai fazer isso? Vamos lá? Naquele tempo, veja a cena, são 4 categorias de pessoas que depois se resumem dos 2 personagens da parábola. Naquele tempo, os publicanos e pecadores faziam o quê? Aproximavam-se. Não tem ninguém me ajudando? Paulo, acho que você precisa pegar o microfone e me ajudar. Pode ser? Ou o Luciano? Me ajuda aí, pega o microfone, senta aí. Pega o microfone sem fio, de fio que é melhor. Pega o de fio que é melhor. O som dele, para quem escuta em casa, é melhor. Vamos lá? De novo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. O que adianta aproximar-se de Jesus se não for para o escutar? O que vira um cristão que sempre se aproxima de Jesus, desejoso de falar para ele dos problemas da vida, das aflições, dos dramas, dos pecados inclusive, mas que não damos tempo para escutar Deus. Talvez até uma provocação mais dura. O preço da escuta não é barato. Escutar é um exercício muito delicado. E cada vez mais na sociedade nossa, dividida, ideologizada, que transforma a gente em mero repetidor de ideias e movimentos ideológicos, e a gente vira traque ou bomba explodindo em brigas partidárias. Escutar não é um exercício nada fácil. Aproximar-se de Jesus para o escutar. 2 categorias: os publicanos e os pecadores. Publicanos representam aqueles que trabalham para o Império Romano e que não são cidadãos israelitas, piedosos homens nascidos de pai e mãe hebreu, que vivem na Israel e na sinagoga ou no templo, piedosamente vivem a fé judaica. Então, os publicanos representam os pecadores pagãos que vieram de fora e que trabalham no serviço público do Império Romano. E pecadores representam aqueles que, embora sendo de famílias nobres, tradicionais, israelitas, filhas e filhos de gente que a gente conhece, os antepassados todos, mas que se perderam. Os publicanos são, não presta porque veio de fora. Os pecadores, não presta, é daqui mesmo, mas não presta. A gente sabe que não presta. Vamos lá? Então, eles querem escutar Jesus. Outros 2 grupos, versículo 2. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Criticavam Jesus. Que crítica merecia, segundo o coração deles, Jesus? Dizem eles: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Não dá.
não dá para aceitar um líder que mobiliza uma multidão, que tem apóstolos, que tem discípulos e caminha para Jerusalém com a multidão, fala de um tal de reino de Deus que chegou, fala de vida eterna, fala do amor misericordioso de Deus, se ele aceita se colocar no mesmo pé de igualdade, tomando refeição e acolhendo pecadores. Pronto. Qual é o tipo de gente que você acha que Jesus não deveria sentar com elas? Será que existe? A sociedade nossa não tem uma lista, não? Tem? As igrejas, as religiões, os sistemas ideológicos, cada ideologia faz sempre a lista. Nós prestamos, aqueles não prestam, não é? As correntes ideológicas são particularmente sistemas que reproduzem a doutrina dos fariseus. Os fariseus eram uma espécie de os homens que divulgavam a palavra, tinham gosto por ensinar a palavra, se ocupavam tempos em tempos, ricos comerciantes com rolos da Torá aberto em cima do balcão das lojas, passava um transeunte, não quer comprar, ao menos vem escutar. Os fariseus eram divulgadores da palavra, ensinadores da palavra. Os mestres da lei eram um tipo de fiscais do comportamento daqueles que aderiam à palavra. Tem uma briga lá em casa, um conflito, chama o mestre da lei, a gente conta para ele, e ele dá a sentença. Segundo o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, esse aqui vai ter que fazer tal coisa, esse aqui vai ter que se comportar. Era um tipo de juiz de conciliação, um juiz de paz das aldeias. Eles dão bronca em Jesus, acham que Jesus não deve. É curioso porque eles negam o verbo mais importante que Lucas apresenta. Diz que os publicanos e pecadores aproximam de Jesus para o escutar. Eles dizem que não, que Jesus acolhe pecadores e faz refeição. Está vendo a interpretação ideológica? Ideologia é isso, é você pegar o fato, dar a interpretação que convém a você, e você monta um sistema de pensamento a partir do modo seu de interpretar. Entendeu o que é a diferença? Eles vinham para escutar. Se era sentado tomando uma refeição, se era sentado debaixo de uma árvore ou em cima de um monte, para Jesus o importante era ocupar-se em dar a eles aquilo que eles procuravam. Queriam escutar Jesus. Escutar tem um preço que só pai e mãe sabe pagar. A parábola que Jesus conta do filho mais novo e do filho mais velho, nós vamos lê-la de forma geral, e eu tiro consequências sem muito detalhe porque ela é bem longa. Vamos lá? Então Jesus contou-lhes esta parábola. Todos juntos, um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: vocês? Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Pronto. Só que o filho pediu parte da herança, juntou o que era seu, partiu para o lugar distante, esbanjou tudo numa vida desenfreada. Mas, continua o texto, quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar,
que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. Agora vem a conclusão da história. O rapaz queria matar a fome Com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Espere lá. Um fariseu e um mestre da lei sabe que o livro do Levítico e o livro dos Números proíbe comer carne de porco. Não só, mas proíbe, se você está indo para Jerusalém e um porco passa no seu caminho, você não pode pisar no caminho que o porco pisou, porque ele era um animal impuro. Se você pisasse, você se contaminava com a impureza do porco. Então, qual era a saída? Tempo de pandemia, a gente sabe. Fica na quarentena esperando aquele caminho ser purificado. Ou dê uma volta do tamanho que for, mas não pise. Era um tipo de contaminação, de contágio, que tornava você impróprio, impuro para o culto. Jesus conta uma história dizendo que um pai tinha 2 filhos e um esbanja tudo na fartura, que é sinal da bênção, e vai trabalhar na miséria com porcos e queria matar a fome comendo comida de porcos. Um fariseu e um mestre da lei escutando essa história diria: melhor morrer. Morre de fome, mas não faça isso. Não sente, não encoste, não toque no porco, porque senão, imagine comer comida de porco. Começou a passar fome, pediu trabalho, foi cuidar de porcos, queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Pode pegar pesado? Você perde a sua liberdade de filha e filho de Deus quando você vale menos que porcos. Quando você vale menos que porcos. E hoje nem está difícil pelo preço que está a carne, né? Queria comer a comida dos porcos. Lembra, nos nossos tempos, aqueles que queriam comer carne, mas dada a nossa crise, não comem a carne, pegam filas para pegar ossos, que não pode também ser dado para os pobres, porque osso é bom para fazer ração para cão, não é? Nós vivemos numa sociedade que é muito difícil a gente dar conta sozinho de enfrentar a gravidade da situação que nós criamos. Precisamos da ajuda de Deus para descer às profundezas das contradições da nossa sociedade. Aqueles que querem comer comida de porcos ou comida de cães, os da fila de ossos, para pegar e ganhar ossos ou comprar ossos nos mercados, até porque boa parte da carne não pode ser vendida e comercializada, porque vão para as refinadas indústrias de ração de cães, de gatos, de pets, não é? Cara, porque nós invertemos a ordem completamente. É nesse ponto da degradação máxima, no fundo do poço, os pecadores e os publicanos aproximam-se de Jesus para o escutar. A escuta, às vezes, ela é muito sofrida, porque a escuta leva você às razões pelas quais você foi parar no fundo do poço. E às vezes, sobretudo nós homens, queremos a solução sem precisar falar do problema. As mulheres são mais hábeis para falar do problema, tem mais sensibilidade nisso. Nós homens queremos mais a solução do que aprofundar as causas do problema. Aí entra um confronto interno. Vamos lá? Versículo 17. Então caiu em si e disse:
quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Firma. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Brada, igreja. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha só a conclusão. Veja. Então ele partiu e voltou para seu pai. Segura aí. Caiu em si. Tomou a decisão: vou-me embora. Vou confessar o pecado. Vou pedir a condição de empregado. Partiu e voltou. Cair em si. Para que a gente escuta Jesus? Para que a gente vem à missa e tem a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, o evangelho e a pregação? A palavra, a finalidade dela é fazer a gente cair em si. Quem não cai em si, fica na queda menos que porcos. Tá claro? Escutar não é um exercício fácil. A escuta não só tira a gente do fundo do poço, mas a escritura e a escuta de Jesus faz a gente, além de cair no chiqueiro e querer comida de porco, a escuta faz a gente cair dentro da gente mesmo e perguntar: quais as raízes do mal que me fez vir parar nessa situação? Cair em si, minha gente, é uma queda na interioridade de si mesma, de si mesmo. Tem gente que tem dificuldade demais. Na verdade, no acompanhamento e na direção espiritual, não tem nenhum embate mais desgastante do que aconselhar uma pessoa que não tem noção e não consegue cair em si. Vocês que são pais e mães sabem do quanto é doloroso lidar, também esposa e esposo, com uma pessoa que não cai em si, não é? Cair em si só é possível para o filho que caiu no pecado, porque ele aproxima-se de Jesus para o escutar, e não para falar, para escutar. E a escuta faz a gente cair em si. Você pode imaginar o tamanho da sua queda. E eu até recomendaria, para o exercício, quantas expressões o evangelista Lucas apresenta: caiu em si. Depois ele diz: vou-me embora, vou voltar, pequei, não mereço ser chamado, trata-me como um empregado, partiu e voltou. São todas expressões fortíssimas, todas que você pode imaginar uma queda. Sabe aquele tombo que você vai descendo, 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 descendo? Nó! Que eu fiz com a minha vida? É uma queda. Sabe aquele choque que dá na gente quando a gente toma consciência de um erro que a gente fez? Aquele choque, aquela mudança na temperatura do corpo. E você pensa: eu preciso organizar melhor minha vida diante de Deus, diante do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Caiu em si. Pronto. Voltou. Agora a surpresa do texto. Versículo 20. Então ele partiu e voltou para seu pai. Olha a cena. Quando ainda estava longe. Seu pai... Espere lá. 10 ações que o pai realiza. Ainda longe. Seu pai o avistou. Primeira ação, o avistou. Segundo, sentiu compaixão. Terceiro, correu-lhe ao encontro. Quarto, abraçou. Quinto, e cobriu de beijos. 5 gestos do pai. Então, pai que avistou, sentiu compaixão, correu ao encontro, abraçou, cobriu de beijo. O filho
então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Antes dele terminar de confessar o ato de contrição que ele havia preparado lá no chiqueiro e pedir a condição de empregado, o pai intervém e chama o empregado. Versículo 22. Vamos? Mas o pai disse ao empregado: mais 5 ações do pai. Leia. Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Brada. Vamos fazer um banquete. Firma a igreja. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Recordo para você brevemente, ainda que insistentemente, os 10 gestos do pai. O avistou ainda longe, sentiu compaixão, correu ao encontro, abraçou, cobriu de beijos. Pediu a melhor túnica para vestir, anel no dedo, sandália nos pés, trazei um novilho cevado e matai-o. Começaram a festa. 10 novos mandamentos da misericórdia. Os novos 10 mandamentos da compaixão. Cair em si, às vezes faz a gente cair dentro do bueiro da sua própria fragilidade. Mas esse tombo que às vezes custa tanto, e às vezes pesa tanto no esforço da escuta, compensa. Porque quem não cai em si, jamais cairá nos braços do Pai. Amém? Quem não cai em si, jamais cai no abraço do Pai. Jamais. Pronto. Feita esta movimentação, agora vem o desfecho. Esse personagem até agora é o filho mais novo, que representa os publicanos e os pecadores. Agora vem o desfecho, versículo 25. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Pronto. O filho mais velho representa os fariseus e os mestres da lei. Representa aqueles homens piedosos da religião, que cumprem os preceitos religiosos, cumprem as tradições religiosas, leem a palavra de Deus todo dia, ensina a palavra de Deus para os outros, trabalha, está sempre na casa do pai, trabalhou o dia inteiro no campo e volta para casa. Volta para casa e diz: como assim? Barulho de dança e música? Versículo 26. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, brada a igreja: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Brada, mas ele ficou com raiva e não queria entrar. Pronto. Que é isso? Esse é o chiqueiro do filho certinho. Não é? Esse é o chiqueiro do filho certinho. Como é que chama esse chiqueiro? Gente que faz tudo que a religião manda, que a tradição manda, que a norma manda, mas que é autossuficiente. Que se dá o direito de ter raiva daquilo que não é do jeito que ele acha que devia ser. Existe autossuficiência em nós, igreja? O tempo inteiro. Hoje o trem está tão grave, porque lá no tempo de Jesus, a autossuficiência estava naqueles que eram certinhos. Hoje a autossuficiência está na gente até quando a gente está no pior dos erros. A autossuficiência virou um produto que todo mundo o tempo inteiro consome. Raiva de um pai que faz festa.
e o desconforto daqueles publicitários da religião, divulgadores da fé, os fariseus, que sabem a Bíblia de cor, ensinam os outros a Bíblia, os mestres da lei que são fiscais da religião, vão à missa e comportam-se direitinho, rigorosamente conforme deve, fiscaliza o tempo inteiro se a leitura foi lida direito, se o cantor cantou direito, se o padre fez os gestos direitinho, o fiscal. Tem gente que vai estudando a religião e vai ficando fiscal da religião e não mais encontra na missa e na Eucaristia uma festa e uma razão para entrar no abraço do Pai, porque fica com raiva de tudo que vê. Vira fiscal. Você pode entrar nas redes sociais e ver os comentários que o povo faz nas homilias dos padres. Fiscais da igreja, fiscais dos bispos, do Santo Padre o Papa. Fiscais raivosos e ainda insultam os outros. O Pai de boa. Vamos lá? Versículo 28, o desfecho. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Brada. Ele, porém, respondeu ao pai: Firme, igreja. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Ele não chama o filho mais novo de meu irmão, né? Ele chama de teu filho, porque para ele já tinha rompido o vínculo de irmão com o irmão. Não presta, não é mais meu irmão. Teu filho. E a religião dele é toda baseada no umbigo dele. Eu trabalho para ti há tanto tempo, jamais desobedeci qualquer ordem em tudo, estou sempre contigo. Tu nunca me deste um cabrito para eu... É a religião do umbigo. Eu, o umbigo inflado. A autossuficiência. O piedoso e religioso que reza todo dia o terço, devoto de Nossa Senhora, vai à missa todo dia, mas que tem um coração tomado de fechamento e de raiva dos outros. Existe isso? O pai insiste e ele dá bronca no pai. Desfaz da autoridade afetiva do pai. Tu matas para ele um novilho cevado. Versículo 31. Então o pai lhe disse, brada a igreja: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Esse que você chama de teu filho, o pai responde para ele chamando-o de teu irmão. Bacana, né? Moral da história. Você está em qual grupo desses? Ou talvez estejamos muitos de nós nos dois. Você é um filho dedicado, que trabalha, esforça, mas está sempre com raiva, estressado, coração fechado, dando bronca nos irmãos e dando bronca até no pai. Ou você é um filho, uma filha desembestado na vida, que foi valer menos que porcos. Para os dois, o pai só tem um convite: entra, vamos festejar. A Eucaristia é a festa da casa da misericórdia do Pai. Todas as vezes que celebramos a Eucaristia, nós ouvimos barulho de música e deveríamos ouvir também um pouquinho de barulho de dança. Pena que a Eucaristia perdeu muito a dimensão desse banquete festivo, pascal, que sempre é. É sério que a Eucaristia é
sacrifício, penhor, sim, mas ela é também, diz o Catecismo da Igreja, sacrifício pascal e penhor da glória futura. 3 definições da missa: é sacrifício, é sacrifício reparador do pecado, é sacrifício pascal e é penhor da glória futura. Irmã, irmão, o que nós fizemos com a igreja e com a nossa casa, que os nossos filhos não escutam mais barulho de música e dança, porque lá dentro está acontecendo reconciliação? Não é qualquer festinha, não é para chapar na cachaça e no churrasco. É uma festa celebrada porque é uma casa onde ocorre a reconciliação. Sua casa tem barulho de reconciliação? Seus filhos, seus netos, quando estão lá no fundo do poço, se recordam daquele barulho do meu pai, da minha mãe, da minha família reunida, e vai lá dentro das lembranças mais profundas guardadas e diz: que vontade de almoçar com meu pai hoje, com minha mãe, e ganhar aquele abraço dele, dela. Seus filhos têm saudade dos seus abraços, pai e mãe. Você impregnou nesses meninos, nessas filhas e filhos, você impregnou uma força sobrenatural, que faz com que eles, onde quer que eles se encontrem, eles caiam em si, seja depois de um dia exaustivo de trabalho, ou de umas besteiras que cometeram, seus filhos caem em si e diz: para eu curar essa ressaca do mal que eu fiz, ou o cansaço do meu trabalho, eu preciso hoje ver meu pai e minha mãe e ganhar um abraço. Você deu conta de comunicar isso a ele, a ela, a eles? Sua casa é casa de barulho de reconciliação? Essa pergunta deveria causar em nós, fazer a gente dar vontade de pular aqui, ó, pá, e cair num abismo até cair em si, cada um de nós, tomar consciência e dizer: eu preciso voltar para minha casa, e a partir de hoje a minha casa vai ser lugar do barulho dos reconciliados. Amém? Que amenzinho mais xoxo. Amém? Amém. Incline a sua cabeça. Estabeleça um diálogo profundo com o Pai Eterno. Um Pai que gosta de festa. Jesus é estranho para os mestres da lei e para os fariseus, porque Jesus ensina a gente a contemplar a face de Deus, um Deus que gosta de festa, de reconciliação, de alegria, de abraço. Incline a sua cabeça, feche os olhos, peça a Jesus a graça de você ajudar com que a igreja, a nossa comunidade, seja um lugar, um ambiente propício para a reconciliação, para a escuta que capacita e qualifica você para a reconciliação. Peça a Jesus que você empenhe-se mais para que a igreja cumpra essa tarefa no mundo, para que a comunidade, a nossa paróquia, seja um ambiente de educação para a reconciliação, que capacita e qualifica para isso. Mas peça também que você transforme a sua casa, o seu abraço, num instrumento de Deus para gerar na sua família homens e mulheres reconciliados. Fale, reze, suplique essa graça. Eu pensei que podia viver por mim mesmo.
Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado desgastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra, toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, canta. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, Todos de pé. que me cura por amor.